Olá, esse é mais um vídeo do Guia de World Building e hoje eu vou falar de 5 autores consagrados que se destacaram na construção de mundo em suas obras. Todos são sucesso de crítica e de público, se tornando muito influentes na literatura de ficção. E a ambientação de suas histórias são referência para quem quer se aventurar na arte do world building. Vamos começar pelo mais óbvio e consagrado. Sabe de quem estou falando? J.R.R. Tolkien. Nasceu em 1892, na Inglaterra, lutou na Primeira Guerra Mundial e dedicou-se ao trabalho acadêmico como professor, tornando-se um grande e respeitado filólogo. Em 1937, publicou O Hobbit, e em 1954 começou a publicar O Senhor dos Anéis, criando as bases da fantasia como conhecemos hoje. Mesmo a menor das criaturas pode mudar o curso do futuro. Mas o Silmarillion é considerada sua principal obra, apesar de não ser a mais famosa. Teve publicação póstuma em 1977, embora o autor tenha começado a escrever antes mesmo de O Hobbit. Indico muito a leitura do Silmarillion, traz um compreendimento bem maior do mundo do Tolkien. Ele faleceu em 1973, aos 81 anos, e ninguém pode negar a importância do seu legado. Tolkien é chamado de o pai da fantasia moderna. Todo mundo que escreve fantasia hoje tem ele como uma referência. Mesmo que a fantasia tenha se transformado bastante desde a sua época, Tolkien ainda é a raiz. Conhecer as suas obras é praticamente obrigatório para novos autores do gênero. Sua construção de mundo é complexa e extremamente detalhada, apresentando diversas raças e povos e uma história de milhares de anos, desde o início dos tempos, com um mito de criação. Cada montanha ou rio tem um nome, e às vezes vários nomes, considerando que Tolkien criou diversas línguas para o seu mundo. Sua grande paixão era desenvolver línguas, e em algumas foi bem longe, com alfabeto, gramática, vocabulários extensos e a relação da língua com a cultura do povo. Eu falei mais sobre Tolkien e o élfico no meu vídeo sobre conlangs, as línguas criadas para mundos fictícios, o link está na descrição. I first began seriously to invent languages. About I was 13 or 14, I've never stopped, really. What I'm doing now is to try and write in Elvish, but my writing is very inferior to the Elv. And I don't desire to go and have afternoons talking Elvish to chaps. One thing, of course, Elvish is too complicated. I've never finished making it. Frank Herbert. Nasceu em 1920, nos Estados Unidos, e desde muito jovem trabalhou como jornalista. Certo dia, ele precisou escrever um artigo sobre dunas de areia no Oregon, mas ficou tão envolvido que retornou com muito mais material do que seria necessário para um simples artigo. O artigo nunca foi escrito, mas serviu como base para as ideias que levaram a Duna, o grande clássico da ficção científica. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts. Depois de 6 anos de pesquisa e escrita, Herbert terminou Duna em 1965. E durante os próximos 20 anos, ele escreveu mais 5 livros continuando a saga. As Herdeiras de Duna foi o último trabalho de Herbert, que faleceu em 1986, aos 65 anos. É muito difícil resumir o que é Duna para quem não conhece. Assistam pelo menos o filme novo para ter uma noção da complexidade desse universo, principalmente a construção do mundo Arrakis e dos Fremen, o povo que vive no planeta deserto. Hold. Thank you, Stilgar, for the gift of your body's moisture. We accept it in the spirit in which it was given. A leitura atenta de Duna traz ótimos ensinamentos de world building e ainda quero fazer um vídeo sobre o livro. Um dia, quem sabe? Star Wars não existiria sem Duna, foi uma de suas principais influências. Mas a obra de Frank Herbert vai muito além da aventura e do clichê do escolhido. Não sou capaz de abordar o assunto com poucas palavras, e vou ficar devendo esse conteúdo. Então vou mostrar um trecho de uma entrevista em que o autor expressa suas intenções com relação às temáticas da obra. I came on the idea that leaders amplify the mistakes. Their mistakes are amplified by the numbers who follow them without question. And charismatic leaders tend to build up followings, power structures,
And those power structures tend to be taken over by people who are corruptible. I don't think that the old saw about power corrupting and absolute power corrupting absolutely is accurate. I think power attracts the corruptible. Dune is conceived of as a planet that is totally desert, so that water on it is the metaphor of, say, oil here, very appropriate at the moment. It is a metaphor of clean air, metaphor of water itself, I mean, potable water. And it's a metaphor for the shortages that we are encountering because of overpopulation. The story is told of people who are recognizable. You'd recognize these people, but they live in a culture that is somewhat different. Margaret Atwood nasceu em 1939, no Canadá, e hoje tem 82 anos. Ela é romancista, poetisa, contista, ensaísta e crítica literária, e desde os anos 60 ganha prêmios literários. Sua obra de maior sucesso é O Conto da Aia, lançado em 1985, que se passa em um mundo distópico. Explicando de maneira bem resumida, em um futuro próximo, a maioria das pessoas é infértil, o governo americano é derrubado por um regime totalitário cristão, todas as mulheres perdem os seus direitos e as que são férteis se tornam as aias, escravas que são obrigadas a gerar filhos para os comandantes dessa sociedade. E muitas coisas horríveis acontecem. Margaret Atwood continua escrevendo e ganhando prêmios. Em 2017, o Conto da Aia foi adaptado como uma série, The Handmaid's Tale. They should have never given us uniforms if they didn't want us to be an army. Margaret Atwood não é um nome que normalmente vem à mente quando pensamos em construção de mundo, mas eu quis trazê-la para o vídeo justamente porque a maneira que ela trabalha no world building é bastante diferente dos autores citados anteriormente. É bem menos ambicioso, mas muito efetivo. Atwood se baseou em eventos históricos para moldar a distopia, por isso ela parece tão diferente e ao mesmo tempo tão real, como se pudesse acontecer a qualquer momento. When I wrote The Handmaid's Tale, nothing went into it that had not happened in real life somewhere at some time. The reason I made that rule is that I didn't want anybody saying, you certainly have an evil imagination, you made up all these bad things. I didn't make them up. Sua escrita é sutil e não despeja informação. A história não para te explicar como aquela sociedade funciona. Você vai entendendo pelo contexto e pelos detalhes que são entregues lá e cá, através de diálogos e pelas ações dos personagens. If you really do want to write and you're struggling to get started, you're afraid of something, remember, it's only you and the page. The waste paper basket is your friend. It was invented for you by God. George R.R. Martin nasceu em 1948 nos Estados Unidos e hoje tem 73 anos. Fã de quadrinhos de super-heróis, desde muito jovem escrevia histórias de fantasia e ficção científica. Também trabalhou como jornalista, editor de livros e roteirista de televisão. Em 1996 publicou A Guerra dos Tronos, primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, que renovou o gênero da fantasia por trazer elementos realistas, personagens complexos e uma narrativa sem medo de matar seus personagens principais. A saga teve mais 4 livros e faltam 2 que ainda serão publicados. Dia, quem sabe. Os fãs do Martin sabem que ele sempre arranja uma coisa nova para fazer, seja como editor, seja para a TV como roteirista, como produtor, postando sobre futebol no seu blog, ou comprando trens e mandando personalizar com lobos e dragões. Mas ele jura que está focado na escrita, e não temos motivos para não acreditar. Em 2014 foi publicado O Mundo de Gelo e Fogo, que é um livro focado justamente no world building, apresentando muita informação nova e detalhes sobre esse mundo. Elio and Linda, by the time they finished their portion of the thing, provided me with 70,000 words of text. And I was supposed to add some sidebars
filling in gaps. And, you know, I did with things I knew about history that I'd already made up the stories and the characters, and I knew kind of how they work, but I hadn't found a place to put them in the novels. So I'll put them in here as sidebars. So I wrote like 300,000 words of sidebar. Esse texto extra que George R.R. Martin escreveu eventualmente se tornou Fogo e Sangue, lançado em 2018, que o autor apelidou de Grilmarillion, o seu próprio Silmarillion. Fire and blood. Dreams didn't make us kings. Dragons did. Apesar dos vários elementos fantásticos das Crônicas de Gelo e Fogo, como a ameaça dos caminhantes brancos, a trama gira mais em torno de política e intriga de corte. Martin se inspirou muito em eventos históricos e trouxe realismo ao seu mundo, principalmente com relação à natureza humana. E o resultado é uma ambientação cheia de crueldade, injustiça e contradições morais, sem lembrar em nada o romantismo presente nas fantasias clássicas. Mas os elementos fantásticos não ficam de lado, se manifestando mais a cada livro. Já gravei um podcast sobre Martin, suas obras e adaptações, o link está na descrição. They used to, at least in my day, talk about the elements of fiction, you know, plot, theme, character, etc., etc. And one of the elements of fiction was setting. The greatest fantasy, to my mind, is distinguished by its settings. The setting becomes almost a character. Middle-earth becomes a real place. Each of these is very vivid and real, and I tried to do the same with my own Westeros, create a setting that was almost a character in its own right. Brandon Sanderson nasceu em 1975, nos Estados Unidos, e hoje tem 46 anos. Trabalhou em uma revista de ficção especulativa, foi missionário na Coreia do Sul e hoje dá aulas de escrita criativa. Em 2006, publicou seu trabalho mais famoso, a trilogia Mistborn, fantasia best-seller, bem recebida também pela crítica. Em 2007, Robert Jordan, o autor de A Roda do Tempo, infelizmente faleceu sem terminar sua longa saga. Aliás, Robert Jordan também é um mestre do worldbuilding que poderia estar nessa lista, quem sabe em uma parte 2. Enfim, a editora e viúva de Jordan começou uma busca por um escritor para encerrar A Roda do Tempo. She had considered George Martin and discarded him very quickly because she realized his fans would revolt if he were given another project because he wasn't finished with A Song of Ice and Fire, which at this recording he still isn't. Enquanto isso... Harriet called me. She said, well, I was just wondering if you'd be interested in finishing my late husband's work. And I could not speak. I said, I just couldn't get words out. This is honestly true. I wrote her an email the next day that said, Dear Harriet, I promise that I'm not an idiot. Brandon Sanderson escreveu os últimos livros de A Roda do Tempo e, até onde sei, o final foi satisfatório para a maior parte dos fãs de Jordan. Você deve estar se perguntando por que eu coloquei na lista um autor que é um menino em comparação com os outros do vídeo e nem ao menos tem uma adaptação audiovisual de suas obras. Todo mundo sabe que um escritor só é importante quando Hollywood o chama. Brandon Sanderson se tornou uma referência na fantasia moderna, principalmente no que os gringos chamam de hard world building, que é a construção de mundo com regras bem definidas e mais limites para a mágica. Seus ensinamentos são populares e se espalham entre os novos escritores, e quem estuda world building vai acabar se deparando com as 3 leis de Sanderson para sistemas mágicos, que são 1. A capacidade de um autor em resolver conflitos de forma satisfatória usando magia é diretamente proporcional ao quão bem o leitor compreende esta magia. 2. Limitações são mais importantes que poderes. 3. Antes de criar algo novo, expanda o que você já possui. I came to the understanding that I like magic where I understand the magic. In my books, magic is really just a new branch of science. That fascinates me. But it's not the only way to do it right, and if I started teaching people to write stories that way only, I would be not doing them justice. Estudando um pouco sobre esses autores, eu tive uma noção melhor de como o world building na literatura evoluiu ao longo dos anos.
E é interessante observar que há caminhos completamente diferentes para os novos escritores seguirem. A maneira que Tolkien construiu seu mundo foi quase oposta à maneira que Sanderson desenvolve os seus, e não existe um errado. O worldbuilding pode seguir para vários lados, afastando bastante uma obra da outra, mesmo dentro de um gênero como a fantasia. Seja um seguidor de Tolkien, seja um seguidor de Sanderson, todos são bem-vindos nesse humilde canal. Eu me considero mais uma seguidora de George Martin, o que quer dizer que vai demorar bastante até ver um livro meu. Quem sabe você pode ser o jovem autor que terminará minha longa saga. Só para deixar claro, todas as minhas piadas com o Martin são só zoeira, eu realmente acredito que ele está se dedicando à escrita, ou pelo menos tenho a esperança. Eu sei que faltaram nomes importantes no vídeo, preferi falar de autores que conheço bem as obras, ou pelo menos os seus ensinamentos sobre escrita e worldbuilding. Me diz nos comentários qual escritor poderia estar em uma parte 2. Recomendo ativar as notificações para o YouTube te avisar quando sair um vídeo novo. E quero agradecer pelo apoio de vocês. Recebi muitos comentários legais no último vídeo. Vocês me amam de verdade!